como eu havia colocado no grupo, né? A Larissa colocou no grupo, os assuntos da prova, né? Vai ser do capítulo 7, e aí é como se eu estivesse dividindo, fossem 2 assuntos, né? Mas não são 2. É um assunto só, os advérbios de frequência, e aí a gente tem aqueles giving directions, que a gente vai ver essa parte na segunda-feira, tá? Lembrando que a nossa avaliação, ela sempre acontecia às sextas-feiras, mas agora, excepcionalmente, vai ser a segunda-feira, tá? Então, na próxima semana, na segunda-feira, a gente vai ter a revisão dos Given Directions, né? Que são aquelas direções lá, turn left, turn right e tal. E hoje a gente vai ver os advérbios de frequência, tá? Os advérbios de frequência são muito simples também, tá? Só relembrando aí, esses advérbios de frequência, eles vão indicar, né? As vezes que eu, que você, que nós fazemos alguma coisa, né? Sempre tem, como o próprio nome já diz, né, ele vai falar dessa frequência aí, tá? Então, eles são usados com os verbos no present simple, tá? Então, eles sempre vão ser usados no presente simples. Então, tem algumas regrinhas aí que são bem importantes, tá? Então, os advérbios em inglês e em português, eles são um pouquinho parecidos, né? Os seus usos, tá? Mas aí a gente tem essa listagem aqui, que vai do 100% ao 0%. A gente tinha feito até uma linhazinha. Aqui tá mais organizado. Então, eu tenho aqui always, está aí no 100%, né? Sempre. I always watch TV at night. Eu sempre assisto TV à noite. Depois baixa mais 5% rapidinho aqui e nós temos o almost always. Almost always, né? Que é quase sempre. Então, she almost always eats breakfast. Ela quase sempre, né, toma o café da manhã. Nós temos o usually, que já vai aqui para o meu 75%. Usually, que é o geralmente. Então, a gente tem usually ou generally, né, que é para indicar geralmente. Então, Mike usually get up late. O Mike geralmente levanta tarde. Depois a gente baixa aqui o 50%. Vamos para o 50%, que nós temos o often. Often e temos também o frequently. Mas aqui eu trouxe somente o often. O often, ele é o frequentemente. Often, frequentemente. Então, I often exercise in the morning. Eu frequentemente me exercício, né? Faço exercícios de manhã, pela manhã. Agora a gente tem o sometimes. Sometimes está aqui no 25%, tá? Sometimes vai ser o às vezes. Às vezes. Então, they sometimes go to Starbucks. They sometimes go to Starbucks. Então, eles às vezes vão ao Starbucks, tá bom? Aí, agora a gente tem aqui seldom, rarely e hardly ever. Esses três aqui, eles são muito usados para dizer a mesma coisa, que quer dizer raramente. Tá? Então, seldom, raramente, rarely, raramente e hardly ever, raramente. Então, I seldom see him, I rarely see him, I hardly ever see him. Eu raramente vejo ele. Eu raramente o vejo. Então, nós temos aqui o never, tá? Por último, que é o nunca.
tá? 5%, com 0% aí. O never. Então, nós temos we never come to class late. Nós nunca chegamos atrasados na aula. Nós nunca chegamos na aula tarde, tá bom? Então, os advérbios de frequência, eles são muito simples, tá? Não precisa de muita coisa, não, para ser algo fácil, como é que se diz, para vocês aprenderem a usar. Tem só a questãozinha aqui das posições que eu vou escrever para vocês, tá? Quem puder aí, escrevam. Posições dos advérbios. A gente já havia escrito, mas eu vou somente para relembrar. A posição dos advérbios. Quando eu tenho o verbo to be, ele sempre devem vir depois, tá? Devem vir depois do verbo to be. Exemplo, I am always on time. Eu estou sempre no horário. Olha só, o always, ele veio aqui depois do verbo to be. Se nós temos um verbo normal, um verbo principal aí de uma frase, um verbo que não seja o verbo to be, um main verb, um verbo principal, ele sempre, eu sempre vou colocar antes desse verbo, tá? Então, quando tem o verbo to be, o advérbio ele vem depois. Se é qualquer outro verbo, né, o verbo principal, ele vai vir antes desse verbo principal. Devem vir antes. Exemplo, I never get up late. Eu nunca levanto tarde. Se eu tenho dois verbos numa frase, como é que faz? Se eu tiver dois verbos, e aí, alguém tem ideia do que é que eu faço? Tem dois verbos numa frase só, o que é que eu faço? Eu coloco o advérbio entre os dois. O advérbio fica entre os dois. Então, exemplo aqui, I will always love you. Eu sempre irei amar você. I will always love you. Pronto, vimos aqui algumas posições do advérbio. Deu para entender? Esclareceu? Se vocês não falarem, eu vou achar que sim, vou continuar minha aula. Tá bom, pode continuar. Oi. Dá para entender. Deu, né? Pronto. Então, agora a gente tem aqui fill in the blanks below with the best adverb of frequency. Some sentence may have more than one answer. Então, complete as frases abaixo com o melhor advérbio de frequência. Algumas frases podem ter mais de uma resposta. Então, aqui eu vou pausar nossa gravação e vou dar para vocês 5 minutinhos para vocês responderem essa atividade aqui. Ó, vocês vão responder de um a outro. Dá para enxergar? Dá para ver? Para mim dá. Pronto. Então, vocês vão fazer e daqui a pouquinho, vou dar 5 minutos não, 5 minutos é muito. 3 minutinhos.
3 minutinhos, tá? Para vocês responderem aí com os melhores advérbios de frequência. E daqui a pouco eu vou perguntar de um por um. Gente, vamos lá. E aí, terminaram todos? Assim, né, professor, terminar é uma palavra forte, mas eu tentei. Eita, tá certo. Ó, my brother is never sad. Meu irmão nunca está triste. She happy. Ele está... Always. Oi? Always. Always. Ele está sempre feliz. Always. Então eu acertei. Acertou, muito bem. Always. Very good. Agora, vamos aqui. I was late for work only one time last year. I am late. Eu me atrasei para o trabalho apenas uma vez no ano passado. Atrasado. Se eu me atrasei apenas uma vez no ano passado, quando eu fui trabalhar, eu me atraso com que frequência, Luiz? E aí, Luiz? Se eu só me atrasei uma vez no ano passado para o trabalho, com que frequência eu me atraso? Sempre, raramente? Pode responder no chat. Se não quiser responder no microfone. Sabe português. Eita, inglês. Pronunciar. Bora, Luiz. Acho que o Luiz não está aqui, não. E aí, Maria Luísa, soltar o nome. Qual das, Maria Luísa? Isso, Raíssa, raramente, né? Então... Ai, sorry. Então, se eu me atrasei apenas uma vez no ano passado para o trabalho... Professora, eu esqueci como é em inglês, aí eu botei aí para a senhora. Mas olha aqui. E vocês têm no livro de vocês. Então, a resposta vai ser, né? Eu raramente estou atrasado. Então, rarely. Hardly ever. Ou seldom, tá? Vocês escolhem uma dessas aqui. Pronto. Maria failed only one test in high school. She passed her tests. A Mari, ela falhou, né? Ela foi mal em apenas um teste na escola. Ela passa em todos os testes. Se ela falhou somente em um, com que frequência ela passa em todos os testes? O L. Oi? Oi? Quase sempre. Quase sempre. Então vai ser almost always. Quase sempre. I always remember to do my homework. I forget to do it. Eu sempre lembro de fazer minha atividade de casa. Eu esqueço de fazer. Se eu sempre faço, com que frequência eu esqueço de fazer as atividades de casa? Qual é o contrário de sempre? Nunca. Nunca, né? Então, se eu sempre lembro de fazer minha atividade de casa, eu nunca esqueço de responder, né? I never.
Steven seldom goes to the cinema. He see movies. O Steve raramente vai ao cinema. Ele assiste filmes, tipo filmes em casa mesmo. Com que frequência? Steve raramente vai ao cinema. Ele. Ah, tá. Ele é. Peraí. O Steve raramente vai ao cinema porque ele assiste filme. Com que frequência ele? Porque, tipo, raramente ele assiste filme. Tem que dar a resposta para poder explicar, né? O Steven seldom goes to the cinema. She. Professora, você esqueceu de. He. Oi. De. Esqueci a palavra disso aí. Colocar em negrito. Do terceiro. Fazer o que, meu bem? Ah, deixar vermelhinha a palavra. Almost always. Ok. Quem quer? Oh. Steven seldom goes to cinema, né? Raramente vai a um cinema. He see movies. Então, ele raramente assiste filmes. Rarely. Ou hardly ever. Não vou repetir seldom, porque eu já tinha usado na primeira. Ok? Judy saw a doctor to the first time in 3 years. Então, a Judy, ela viu um médico pela primeira vez há 3 anos. Pela primeira vez em 3 anos. Ela fica doente. Com que frequência ela fica doente? Já que em 3 anos ela só viu o médico uma vez. Raramente. Raramente, né? Vamos colocar aqui somente seldom. Vou ter que escrever um monte. Seldom. Deixa eu ver quem tá na aula, porque eu tô achando muito calado vocês. João Vitor, responda, por favor, para mim a 7ª questão. I get up 5 o'clock 7 days a week. Eu acordo às 5 da manhã, 7 dias por semana. Eu acordo cedo. Se eu acordo todos os dias, 7 dias na semana, às 5 horas da manhã, com que frequência eu acordo cedo? E aí, João Vitor? Todos os dias, né? Semana só tem 7 dias. Nesses 7 dias, eu acordo às 5 horas da manhã. Com que frequência eu acordo cedo? Ô, professora, pode repetir, que eu esqueci as palavras. Não, Tô lembrando, não, me eu diga em sei qual é. português mesmo. Me diga em português Não, mesmo. é em português mesmo, que eu não lembro. Eu tô esquecido. Você não lembra Eu só lembro dos dois. português? Não, eu só lembro dos dois. O que é, eu não lembro, não. João lembro Vitor, você estava prestando atenção na aula? Tava, que Eu tava olhando. acordo, olha, eu acordo às 5 horas da manhã, 7 dias por semana. Eu acordo cedo. Se eu acordo todos os dias às 5 horas da manhã, com que frequência eu acordo cedo? Always. Sempre. Always. A frequência com que eu acordo cedo é sempre, porque todos os dias eu acordo às 5 horas da manhã. Tem que prestar um pouquinho mais de atenção, tá? Porque não tem essa de dizer que nem em português lembrava, não. Always. It's always hot and sunny where I live, né?
está sempre quente e ensolarado onde eu vivo. Então, e aí, qual foi que vocês usaram? Always. Oi? Sempre. Ó, eu está sempre quente e ensolarado onde eu vivo, né? Então, está aí, né, o motivo pelo qual eu vejo neve, tá? Se está sempre quente e ensolarado, então eu vejo neve com que frequência? Never. Never. Nunca. Isso, muito bem. Nunca. A situação do Nordeste. Pronto, tinha ficado essas três, já vamos responder rapidinho. Do you ever drink coffee? Yes, but only, not often, just a few times a week. Você toma café? Sim, mas apenas não frequentemente. Eu tomo café, mas não é frequentemente. E é às vezes. Sometimes. Sometimes. My sister almost never eats burgers and fries. She eats healthy food. Minha irmã quase nunca come sanduíches e batatas fritas. Ela come comidas saudáveis. Qual é o contrário de quase nunca? Raramente. Quase nunca, quase sempre. Almost always. I take a bus to class, maybe 3 or 4 days a week. Eu pego ônibus para a aula, talvez 3 ou 4 vezes por semana. Então, 3 a 4 vezes por semana é o quê? Com que frequência eu pego o ônibus para a aula, para a escola? Quase sempre. Geralmente, né? Usually. Ou almost always. Tá correto também. Do you ever watch action movies? No, never. Well, I watched an action movie a few years ago, so I guess should say. Você assiste filmes de ação? Não, nunca, né? Bem, eu assisti um filme de ação há alguns anos atrás, então eu acho que eu poderia dizer que quase nunca, raramente, rarely. Pronto, eu vou fazer a chamada rapidinho e vou disponibilizar esse documento para vocês ao término da aula, tá? E pelo amor do Senhor, estudem, prestem atenção na aula, porque quando eu fazer uma pergunta, vocês não vierem dizer que não lembra como diz as coisas nem em português, viu? Que essa desculpa comigo não tem como não, viu? Não rola não, de jeito nenhum. A Cauana, Alicia, Presente. Ana Paula, Antônio, Presente. Arthur Clécio, Presente. Jefferson Augusto, José Alberto,
José Vitor, Presente. Ketely, Larissa, Presente. Luiz Arthur, Presente. Maria Aparecida, Maria Clara Siqueira,